Olá, queridos, chegamos nesta quinta-feira com 5 minutos de café, palavra e oração. O tema da semana é Guerra de quem anda com Deus. Bem, a terceira guerra de quem anda com Deus está aqui em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Diz assim: não se amoldem a este padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável perfeita vontade de Deus. A terceira e grande guerra que nós enfrentamos, ela está acontecendo em muitos ambientes espirituais, que é a guerra contra o secularismo. Pastor, o que é secularismo? Vamos lá. Eu vou ler para vocês rapidamente, bem resumido, o que seja secularismo. É uma ideologia que promove a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade ou crença em Deus. É uma forma de ver o mundo onde se reconhece apenas o aqui e o agora. E se o mundo espiritual existe, isso não é uma preocupação para o secularismo. Assim, podemos viver como se o mundo espiritual não existisse. Você percebe que o secularismo, ele começa a matar aos poucos a espiritualidade. Há também uma tradução ou interpretação que diz que o secularismo, ele é laico. Laico é aquele que separa uma coisa da outra. Muitas vezes você ouviu aquela frase: o nosso país é laico. Ele não é governado pela espiritualidade ou por um governo religioso, mas um governo democrático. Mas a grande verdade é que nós não podemos separar uma coisa da outra. O ser humano, ele não consegue ser totalmente laico, porque ele não pode separar ele dele mesmo. Aqui você é crente, mas lá fora você é livre para fazer o que você quiser. Aqui você prega, você canta, você ensina, você faz tudo aquilo que uma igreja faz. Mas quando fechar as portas, pode ser livre, faça aquilo que der na sua cabeça. Nós não podemos sermos laicos ou vivermos no secularismo. Por isso, irmãos, que a gente vê tanta gente fazendo coisas que aparentemente são coisas legais de crente, mas depois você faz coisas que você fala: meu Deus, isso não pode, como é que é isso? Isso aí, na verdade, é o secularismo, é onde nós lemos daqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou da sua mente. Nós não podemos estarmos envolvidos a tal ponto que permita que o mundo venha nos dar o formato dele. Ao contrário, o mundo tem que se amoldar à igreja, ao evangelho, ou à palavra de Deus, e não o contrário. Então aqui a gente começa a entender que nós não podemos sermos secularistas, ou viver só e se preocupando com o momento agora, esquecermos que temos toda uma eternidade com Deus. Então, queridos, o secularismo, a grande verdade é que ele descaracteriza a gente, ele acaba com todo o padrão divino que Deus imprime em nós como servo ou serva do Senhor. Enquanto a santidade, ela te separa do pecado, perceba, a santidade, ela nos separa do pecado e ela nos aproxima de Deus. E o secularismo, ela te aproxima do pecado e te afasta do Senhor, te torna uma pessoa fria espiritualmente, sem interesse pelas coisas divinas. Eu lembro que eu trabalhei uma vez com determinada pessoa, que era o meu chefe, e ele chegou para mim e falou assim: Paulo, aqui você é crente, eu sei que você é crente, eu sei que você é pastor, mas aqui você é só Paulo Roberto, você é pastor fora daqui, fora desse ambiente. Então, não precisa ser pastor aqui dentro, não. Seja pastor só lá fora. Eu disse: como é que eu posso separar eu de mim mesmo? Eu não posso me separar de quem eu sou. Eu não posso ser uma coisa aqui e lá fora outra. Eu tenho que ser a mesma pessoa. E ele ficou muito aborrecido com isso, e depois eu entendi por que ele queria que eu fosse duas pessoas. Lá dentro da empresa que eu fosse apenas o Paulo, mas lá fora eu fosse o pastor. Porque ele vivia essa vida dupla, essa duplicidade espiritual. Ninguém respeitava ele, mas ele queria que todos fossem iguais a ele. Isso é o secularismo. Então, queridos, eu não acredito, queridos, em nome de Jesus, eu não acredito numa conversão onde a pessoa ela vive separada. Aqui ela é uma coisa e lá ela é outra. Não temos como separar de quem somos. Se você é crente na igreja, você é crente fora dela também. O secularismo não pode fazer parte da sua vida. Esse laicismo não pode tomar conta do teu coração. Então, perceba
que Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, olha, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Você percebe que Deus nos libertou do mundo para nos transportar para o seu reino. Deus não fez o contrário. Deus não tirou a gente do reino e nos levou para o mundo. A gente tem que entender estas verdades. Paulo, em 2 Coríntios 5:17, diz assim, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você entende que é uma guerra difícil que nós estamos travando também nesses últimos dias, que é exatamente a guerra, e esta guerra contra, sabe, essa guerra contra a carne, esta guerra que nós enfrentamos a cada dia contra o pecado, e esta guerra que ela não dá sossego para a gente, é a guerra contra o secularismo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, teu filho, que a gente possa vencer esta guerra contra o secularismo. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou ao seu coração, curta, comente, compartilhe, mas se inscreva no canal. Até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser.